dia, pessoal do segundo. Para nossa aula de hoje, eu vou deixar a correção da prova, tá? Para vocês terem uma noção o que acertar, o que errar, como que era para ter feito. Você pode fazer aí sua autocorreção da sua folha, tá? Corrigindo de vermelho, tá? Sempre usando a caneta vermelha, aquilo que você errou. E depois eu vou baixar arquivo por arquivo para mim poder corrigir e lançar a nota por lá mesmo para vocês, tá? Bom, então, basicamente, essa avaliação envolveu calor latente, que é calor de mudança de fase, né, o nosso QMOL, e curvas de aquecimento, né? Então, no exercício 1, por exemplo, eu destaquei colorido aqui cada uma das faixas do gráfico para você entender melhor. Eu coloquei essa legenda aqui, ó. Então, a substância inicialmente está no estado sólido, vai passar pelo processo de fusão a temperatura constante, vai se liquefazer totalmente, vai continuar sendo aquecida, vai passar pela ebulição e depois o estágio gasoso, vapor, tá? Bom, a fusão e ebulição não são acompanhadas de variação de temperatura. Então, nessas faixas, a gente usa o calor sensível latente, calor específico latente, tá? Para as temperaturas que há variação, para as faixas aqui que há variação, né? Então, de 10 a 20, de 20 a 40, o que está acontecendo? A temperatura está variando em função do tempo. Onde há variação de temperatura, a gente usa o nosso macete, tá? E aí, a constantezinha é o calor específico sensível. E o L é o calor específico latente, tá? Então, aqui tem uma legendinha, tal, só pra você ficar por dentro, relembrar isso aqui que você tinha que saber, né, na hora de fazer. E aí, o exercício pedia para relacionar duas colunas. Então, a primeira afirmativa: faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. O sólido, ele tá aqui, ó, né? De 0 a 10 minutos e de 10 a 20 graus Celsius. Como ele tá perguntando faixa de temperatura, portanto, é de 10 a 20 graus Celsius. O 2, faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. O líquido está nesse intervalo aqui, ó, de 20 a 40 graus Celsius. Terceiro, temperatura de ebulição. Aqui é a nossa ebulição. Nossa ebulição está acontecendo 40 graus Celsius, tá? Temperatura de fusão. Fusão está acontecendo a 20, ok? Quinto, tempo que a fusão demora. Quanto que demora a fusão? Quanto que está demorando? A temperatura é constante, mas e o tempo? De 10 a 20 minutos. Então, 20 menos 10, 10 minutos. Tempo que a substância permanece líquida. Líquida, de 20 a 40 minutos. Portanto, 40 menos 20, 20 minutos. Relacionando aí, você ia ter a sequência aqui, ó. 5, 4, 1, 6, 2 e 3. Essa era a questão 1 da prova, tá? Questão 2. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação de temperatura na ordenada, que seria o eixo Y, com o tempo na abscissa, o nosso eixo X. Então, aí você tem o gráfico na sua folha de prova aí, que você baixou o download, né? Fiz o download. E tá perguntando, respectivamente, para você colocar o ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo no qual a substância permanece no estado líquido. Então, se você olhar, no gráfico, ele não tem aí o valor de 65. Você tem o 50 e tem o 100. Porém, tem um tracejado muito mais próximo do 50 do que do 65. Muito mais próximo do 50 do que do 100, perdão. Logo, você deduz pelas alternativas que esse valor vai ser de 65, tá? Graus Celsius. O ponto de ebulição. O ponto de ebulição, ele está corretamente identificado no gráfico, que é o valor de 150 graus Celsius. E o tempo que a substância permanece no estado líquido? Bom, o tempo que a substância permanece líquida, ela tem esse perfil aqui,
se você olhar o perfil no gráfico, ele está entre 20 e 30, porém ele está demarcado antes do 30, o que deduz você pensar que foi de 20 a 25, está exatamente na metade entre 20 e 30, então durou 5 minutos. Isso vai estar de acordo, né, com a alternativa D, respostas respectivamente 65, 150, 5 minutos. Terceira questão, desenhei aqui o gráfico, tá? Para você calcular o valor do L, quanto que vale o calor latente. Bom, primeira coisa é que você tem um gráfico de temperatura em função de calor, você tem uma curva de aquecimento, e aí cabe a você, aluno, identificar qual que é a faixa de calor que a gente vai usar, tá? Calor latente, olha só, é aqui. Temperatura constante, é nesse intervalo aqui que a gente tem calor latente. Aqui e aqui a gente tem calor sensível, por isso que eu usei C, L e C. O L, o calor latente. Tá indo de 600 a 1.200 calorias. Então, a diferença, né, vai dar 600 calorias. Portanto, para calcular o Q mole, muito simples, ele tinha dado a massa, que era de 100 gramas, você substitui a massa, substitui o Q, passa dividindo, vai dar 6 calorias por grama. Essa é a unidade de medida do nosso L. Lembrando que o Czinho era caloria por grama grau Celsius, porque ele é dependente da temperatura. O L já não é, tá? Os exercícios 4º e 5º. Exercício 4, você tinha a massa de 6 gramas de um corpo no estado sólido. O calor latente foi fornecido 35 calorias por grama e queria o valor do quantidade de calor envolvida. Muito simples, só substituir Q mole, vai dar 210 calorias. E o exercício 5 também, muito simples, tá? Inicialmente você tem o líquido, a massa 40 gramas, quantidade de calor 1.200 calorias, para calcular o L. Só substituir e aí vai dar um L, né, o calor latente, de 30 calorias por grama, tá? Pessoas, então super beijo, espero que vocês tenham ido bem, né? E até as próximas aulas. Tchau, tchau.